Oi, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô passando aqui hoje pra gente conversar rapidinho, né? Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, bem tranquilo, mas que foi uma dúvida de um paciente, né, em consultório, e eu achei interessante estar trazendo para vocês, né, em forma de videozinho aqui pro YouTube. Por quê? Porque parece ser um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Soro fisiológico, ele deve ser utilizado na hora de lavar a lesão gelado? Sim ou não? Não, tá? O soro fisiológico, ele não tem a necessidade de ser guardado em geladeira, tá? Mas se você optar por guardá-lo na geladeira, você tem que se preocupar em retirar da geladeira de 30 a 40 minutos antes de começar a fazer o curativo. No primeiro vídeo que eu gravei para o canal, eu falei sobre a importância da temperatura no processo de cicatrização, né? A temperatura é um fator de muita importância no processo de cicatrização. Tanto que sempre que a gente pode, a gente procura utilizar coberturas, produtos que a gente leve mais tempo para fazer a troca desse produto. Por quê? Porque só o fato de eu abrir um curativo, né, para fazer a troca dele, sempre que eu abrir o curativo, eu vou baixar a temperatura dessa ferida e para ele, depois que eu fechar, ele retomar a temperatura para reiniciar o processo de cicatrização, eu já perco de 3 a 4 horas do dia nesse processo de reaquecimento daquela área, tá? Então, assim, abrir o curativo. Quanto mais rápido eu fizer esse curativo, é óbvio que tomando cuidado com a maneira de limpar essa ferida, eu preciso limpar, higienizar adequadamente a área em volta da lesão, a área da lesão. Eu não tenho que fazer com pressa porque eu tenho que fechar logo. Não, eu preciso agilizar ao máximo para esse processo ser o mais curto possível, mas que seja feito de forma adequada, tá? Então, eu preciso entender que a temperatura da lesão, ela precisa estar na faixa entre 36,4 a 37,2 de graus Celsius que a ferida tem que estar para iniciar o processo de cicatrização. Então, quando eu abro, eu já faço essa temperatura cair, eu faço essa ferida esfriar, tá? E se eu jogo um soro gelado na ferida, ela vai esfriar mais ainda. Então, para ela reiniciar o processo de cicatrização, vai demorar mais ainda. Vai demorar mais do que 3 a 4 horas para esse processo reiniciar. Então, eu preciso me preocupar em que se eu guardo o meu soro fisiológico na geladeira, não tem necessidade de se guardar o soro fisiológico na geladeira, mas eu optei por guardar o soro fisiológico na geladeira. Eu vou guardar o meu soro fisiológico na geladeira. Eu vou tirar e vou fazer o curativo imediatamente? Não. Eu preciso me lembrar de retirar ele da geladeira de 30 a 40 minutos antes de começar o curativo em si, para que a temperatura do soro ela chegue mais próxima a temperatura ambiente, tá? Então, ela vai ganhar temperatura. Ela tá na geladeira, tá fria, tá com a temperatura mais baixa, ela vai pro ambiente, ela vai ganhar a temperatura e aí ela vai ficar mais na temperatura do ambiente, tá? Essa temperatura do ambiente é a mais adequada pra gente estar fazendo esse curativo. Eu digo a mais adequada para se fazer em casa, por uma pessoa leiga, né? Existem profissionais que aquecem o soro, mas aí eu não aconselho a ser feito isso em casa. Por quê? Porque existem situações, existem pessoas que não têm a sensibilidade
dentro da normalidade e pode causar queimadura no paciente. Então, para evitar isso, a gente utiliza o soro na temperatura do ambiente, temperatura normal, tá? Temperatura ambiente. Então, guardei meu soro na geladeira. Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte: antes de você ir tomar seu banho, você vai e tira o soro fisiológico da geladeira. Vai, toma seu banho, porque o processo de quem tem uma ferida, né, na hora de tomar banho, leva um tempo, né? Ele precisa colocar um saquinho plástico no pé ou na perna, enfim, proteger o curativo dele, né? Então, o banho dele acaba sendo um pouco mais demorado por conta disso. E aí, vai deixar lá o soro em cima lá da mesinha, em cima da onde estão os materiais para fazer o curativo, e esperar mais ou menos essa média de 30 a 40 minutos para que a temperatura então venha para a temperatura ambiente, tá? Para que não venha trazer mais prejuízos na hora da cicatrização, tá? A gente conversou no primeiro vídeo do canal, eu falei sobre a importância da temperatura no processo de cicatrização. Então a gente não pode esquecer que quando a gente abre o curativo, só de se abrir o curativo, a temperatura já cai, tá? Então, a gente já perde aí de 3 a 4 horas do dia para que essa temperatura chegue na faixa da ideal para cicatrização. Então, a gente já tem essa perda. E se a gente joga um soro gelado, a gente faz essa perda de tempo maior ainda, tá? Então, vamos nos preocupar com isso. Guardei o soro fisiológico na geladeira, não vou utilizar o soro fisiológico gelado. Vou retirar da geladeira de 30 a 40 minutinhos antes de começar a fazer o curativo, e aí sim, vou utilizar o soro fisiológico na temperatura do ambiente para fazer esse curativo, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, indique o canal para amigos, familiares, né, vizinhos. Vamos multiplicar conhecimento. E esse canal ele não tem o intuito de tirar a necessidade das pessoas procurarem os profissionais qualificados, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista. Esses são os profissionais capacitados para avaliar cada situação, cada paciente como um, tá? Cada paciente é um. Só que existem informações que a gente pode pegar e elas são únicas. Isso não vai mudar, né? A temperatura do soro ideal ser aquela mais próximo do ambiente possível, vai fazer diferença para todos os curativos, né? Em todas as situações. Então, não é algo individual, tá? Então, todo mundo pode se utilizar dessa dica, tá? Para não retardar ainda mais o processo de cicatrização, tá bom? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Agora, depois a gente vai gravar um outro vídeo falando sobre esse mês, né, de novembro, o Novembro Azul. Amanhã é o Dia Internacional contra o Câncer de Próstata. Então, a gente vai gravar um vídeo legalzinho, né, para incentivar os homens a se cuidarem, tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima!